Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Hoje a gente vai falar sobre mais casos práticos, porque é a prática que vocês querem, né? Então é a prática que a gente vai trazer para vocês. Hoje com a doutora Karine Machado novamente. Doutora Karine é muito atuante na área. Doutora Karine é advogada e ela também é nossa mentorada aqui no nosso curso. Ei, pessoal, bom dia, bem-vindos aqui ao Café com Letícia. Oi, Rita, oi, Luiz Otávio, oi, Cacá, entra aí. Oi, Débora. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Emanuel, Rosa, Ana Carla, tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui para a Karine para ela entrar. E aí, pessoal, olha só, tá chegando mais um evento Regularize, então até avisar para vocês, semana que vem não tem Café com Letícia na segunda, nem na quarta, porque nós vamos ter o evento à noite, tá bem? Então a gente vai ter na segunda, terça e quarta, 26, 27 e 28, o evento Regularize, tá? Então quem ainda não se cadastrou, se cadastra, tem o link na bio, tá bom? E a gente vai falar sobre diversos assuntos. São 3 dias comigo e com o Londe, tá? Falando sobre as novidades nessa área de regularização de imóveis. Karine já deve estar entrando aqui. Enquanto isso, então, vamos falar. Opa, entrou. Tem que virar a câmera, Cacá. Aí, bom dia, Agora querida. sim, Tudo bem? Tudo jóia? tudo bom e vocês? Tudo bom. Hoje esquentou um pouquinho aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se eu já falei, mas detesto frio, sabe, gente? Também não gosto de calor demais, não. Mas aqui em Belo Horizonte, às vezes a gente tem umas temperaturas agradáveis. Hoje tá agradável. Eu tô até, tá vendo? De roupa nova aí, ó, pra vocês, roupa nova. Foto nova também, vocês viram? Fiz um book. Ficou Eu bom, viu? vi, Ficou bom. ficou lindo. Fiz um book corporativo porque aquelas primeiras fotos lá a gente tirou sem nem eu ir no salão. Gente, tem que ir no salão para tirar as fotos corporativas, tem jeito. Faz parte. Eu falei, vocês acham que a gente é assim maravilhosa na hora que acorda de manhã? Não, tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho, secar cabelo, fazer maquiagem. É É, assim que funciona, não é, Cacá? Não tem jeito. não é fácil, é isso Pois mesmo. é. É isso aí. Mas bom dia. Então, hoje a gente vai fazer uma live com a doutora Karine Machado. Doutora Karine, advogada, super atuante, atua aqui, atua no Espírito Santo também, aqui em Minas, né, que eu tô falando. Atua também no Uhum. Espírito Santo, atua também em outros estados da federação. Karine, conta pra gente. Ó, é o seguinte, agora sim. Depois do notariado, sim. Ah, que sucesso esse notariado, né? Então, isso, gente, é uma super oportunidade para os senhores. Os senhores que, às vezes... Outro dia também eu falei com o Luiz Otávio, que ele fica numa cidade aqui do interior de Minas, sabe? E ele falou que, assim, com o notariado, ele está podendo atuar no Brasil todo também, tá? Então, mas claro, gente, tem que olhar as regras de territorialidade, tá bom? Então, você vai escolher o tabelião de acordo com as regras de territorialidade. Mas o advogado não tem territorialidade, não. Aí o advogado pode ser atuar para qualquer lugar do país, né, Karine? Isso mesmo, o advogado pode ser o advogado da sua confiança. É isso aí. Olha que coisa boa. Então, o campo de atuação aumentou demais para os senhores advogados, viu? Então, Karine, fala um pouquinho sobre você, conta um pouco da sua vida para a gente entender. Como é que você começou também a mexer com regularização? Me conta um pouquinho da sua história. Bom, quando eu formei, eu pensava. Eu trabalhava no escritório, mas eu pensava em fazer concurso público, né? E aí, só que aí as coisas foram acontecendo e o meu primeiro cliente foi um desembargador. Olha, Eu fiz o inventário da filha dele, infelizmente, a filha dele de 16 anos faleceu, nossa. e fiz um contrato para ele também, um contrato que ele me pediu. E aí, quando eu fiz o inventário, que na época eu já podia fazer inventário em cartório, aí eu achei aquilo o máximo, assim, porque foi muito rápido. Foi só questão de pegar a assinatura do pai, da mãe,
o ITCD não era assim declarado, eu podia, era por homologação, né? Então eu fui lá, fiz a conta eu mesma, e recém-formada, tinha acabado de pegar a carteirinha da OAB, eu mesma fiz a conta, fui na fazenda, que era ali na Avenida Brasil, homologuei o imposto, eles pagaram o imposto à vista, homologuei e levei para o cartório. Foi bem Olha só. assim. Pois E é, o deu uma pioradinha aqui na Secretaria da Fazenda, porque agora eles não estão tendo mais acesso presencial aqui em Belo Horizonte, né? Só por e-mail, e infelizmente eles ainda estão com muito serviço parado. Mas aquela época era isso mesmo, a gente podia ir pessoalmente, então o advogado diligente conseguia resolver rapidinho, né, doutora? Então conseguiu resolver rapidinho, esse foi o primeiro, então o primeiro caso que a doutora pegou da 11441 foi inventário, né? Que é esse sucesso até hoje. Ah, só para poder eu passar os números, doutora Karine, olha só. Eu peguei os dados consolidados, olha que sucesso, gente. Desde 2007 até novembro de 2021, tá? Então, a gente está falando no Brasil de 822.207 divórcios. Então, 822 mil até novembro de 2021, porque ainda não consolidaram até agora, tá? Separações tem menos, porque hoje em dia ninguém mais separa, porque vai separar para quê? Já pode divorciar de cara, né? Depois da emenda constitucional 66. Então, 52.168 separações no Brasil. E inventários, 1.800.000 inventários. 1.800.000 inventários, doutora Karine. Pensa bem. Isso aqui é desde 2007, né? Então, olha só a diferença que isso fez na desjudicialização, evitando que o judiciário ficasse tão conturbado, né? Com tantas... Deixa eu chamar a Karine de novo, que ela caiu aqui. Um minutinho. Vou chamar ela de novo. Mas então, pessoal, foi um sucesso, foi uma revolução mesmo que aconteceu no extrajudicial com essa lei 11.441, e os termos da lei 11.441, nós sabemos, foram regulamentados pela resolução 35 do CNJ, e depois o novo CPC trouxe novamente as mesmas regras, tá? Então, a gente está falando até em diversas varas, né, da justiça que diminuíram o serviço. Aqui perto aqui de Belo Horizonte, teve até vara que fechou, né? Não teve necessidade de ter mais tanta vara de família, tá? Porque muita coisa migrou para o extrajudicial mesmo. E os senhores, eu sempre falo isso nas minhas aulas, se o senhor ainda não conhece o extrajudicial, venha para o extrajudicial, faça uma experiência de um inventário no extrajudicial. Você vai ver que os cartórios, né, os tabelionatos de notas, eles estão preparados para receber os senhores advogados. Procure o seu tabelião, o tabelião da sua confiança, né, para a gente poder dar seguimento no seu inventário, que está sendo um sucesso. Eu vou falando para você assim, que hoje em dia falar, não pode fazer no extra, é quase um castigo, né? A gente vê sempre as pessoas ficam tentando outros caminhos para trazer para o extrajudicial os inventários. Aí, ó, o pessoal da Smart Leilões, já chamei a você, Karine, eu sei que não tá vendo, chamei você 2 vezes já. Vamos ver se ela entra aqui agora. Aí, eu já tinha chamado, porque não tinha caído. Então, beleza, agora vamos ver se vai. Já passei os números, Karine, então, eu escutei 1,8 milhões de inventários no Brasil. Olha que sucesso, só no extrajudicial. Mas você estava falando para nós da sua trajetória. Vamos lá? Então, pegou esse primeiro inventário, e daí? Isso. Aí foi assim, foi logo, peguei o primeiro inventário, fiz um contrato civil, foi assim, meus primeiros casos, né? E depois ainda fiz um acompanhamento, porque quando você está começando, você vai meio que passeando ali no direito, né? E aí entrei, peguei acompanhamento também Maria da Penha, acompanhamento de guarda de menor, comecei a fazer várias coisas assim. Participei um pouco de júri, então eu dei uma passeada no direito, e muito direito do consumidor, muito, 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 muito. Muito divórcio, mas assim, se for colocar no papel, o que eu mais fiz foi inventário. Inventário e planejamento sucessório realmente aquilo, na verdade, como se tivesse me engolido, assim. Foi uma coisa maior que eu, assim, aquilo foi me pegando.
entendeu? As pessoas foram me procurando, indicando, foi dando certo, e é isso. Mas é isso que a gente fala, gente. Tem muito campo para inventário. E eu vejo, tem uns advogados que ficam naquela praxe, não, fazem no judicial. Gente, não faz isso não. Porque inventário no judicial não tem esse acompanhamento que nós temos, que a gente trabalha junto, né? Eu falo isso, o tabelião, bom tabelião, né? Ele é parceiro do advogado, a gente trabalha junto. Para quê? Para dar celeridade, para dar segurança jurídica, para a gente resolver mesmo o problema de forma mais rápida. Vamos encontrar outros caminhos, né, doutora? Vamos encontrar outros caminhos aqui. O que dá para fazer? Ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E Então, o, tudo certinho. Pode falar. não, e o tabelião, ele ajuda, por exemplo, eu já tive vários casos, porque assim, inventário, gente, sempre vai ter uma complexidade. Quando não é complexidade de briga de família, é complexidade burocrática, complexidade de documental, de regularização imobiliária. Então, o inventário um processo sempre complexo. Sempre, 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 sempre. E então, assim, muitas vezes acontece das partes, porque as famílias começam a desconfiar uma da outra, os irmãos conviveram bem a vida inteira, aí na hora que vem o inventário, começa a desconfiar uma pessoa da outra. E aí, o tabelião ajuda, porque às vezes eles acham que o advogado está protegendo mais uma parte que a outra, e não é, porque a gente, advogado, quando a gente pega um inventário assim extrajudicial, nós somos advogados de todos. A gente representa tudo, até porque, para fazer a partilha, está tudo na lei, está tudo como tem que ser feito, né? E também tem no TCD da Fazenda, tem que ser tudo perfeito, que é tudo fiscalizado, tudo tributado. E aí, e os entes familiares acham que a gente está protegendo um ou outro. Só que e aí o tabelião ajuda nessa hora. Então, assim, o tabelião vem, conversa com as partes, explica, como se ele homologasse aquilo que eu estou falando. Não é isso mesmo e tal. Porque o tabelião. Só pontuar uma coisinha, doutora. Isso aí, essa confusão entre as partes, ela costuma aumentar mais ainda quanto mais demorado é o processo. Por isso que é bom fazer no extrajudicial, porque aqui resolve mais rápido. Resolveu mais rápido, é o tal do condomínio, né, doutora Karine, que eu falo. O condomínio é a mãe de todos os males, mas é mesmo, gente. Você joga um tanto de gente que, né, às vezes papai cuidava de tudo, pagava todas as contas e tal. Aí papai falece. Aí ficou tudo para os irmãos resolverem. Aí fica aquela confusão. Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai cuidar daquilo? Ah, eu não vou pagar não, eu não tenho dinheiro. É aquela coisa, né? Se você consegue resolver rápido, e é isso que a gente precisa dos senhores advogados, né? Para trazer logo os casos, para a gente já preencher o ITCD, porque é obrigatório o pagamento do ITCD antes, né? E é isso que às vezes trava um pouquinho, mas é necessário. E já fazer... Nossa, doutora, vou te contar um caso para vocês. Peguei um caso de essa semana, deu até tristeza, inventário judicial. A senhorinha estava lá, né? Agora a senhorinha morreu, mas ela tinha, e ainda não tinha acabado o inventário da mãe dela. Aí o inventário da mãe dela é judicial. E aí, em vez de eles partilharem cada um com o bem, era um monte de herdeiro, e ela ganhou, sabe o que ela ganhou nesse inventário judicial? 10% de cada bem da mãe dela. Gente, vocês não fazem ideia. 10% de cada bem. Era um mundo de bem. Mas 10% de cada bem. Quando é que isso vai desenrolar? Quer dizer, nem sei se os outros irmãos como é que estão, se estão vivos, se não estão, para poder vender esse imóvel depois. E o inventário judicial já tem 1000 anos, assim, sei lá. Já está parado lá há uns 30 anos. Meu Deus, não tem jeito de trazer esse inventário para cá, não, para a gente dar a solução dele junto. Mas, de qualquer forma, lembra, gente, vamos tentar evitar o tal do condomínio, que isso é uma tragédia, né, doutora? O condomínio, de fato, é a mãe de todos os males, gente. É uma frase da Letícia, e eu vou te falar, toda vez que eu pego um caso, toda vez que eu vou resolver um problema, eu lembro da Letícia, o condomínio é a mãe de todos os males. Por que que as pessoas fazem isso? Por quê? Meu Deus do céu. Falta de assessoria. Gente, isso é sério. Falta de assessoria. A pessoa vai lá, faz por conta própria, não contrata, não paga uma consultinha de advogado, e aí depois vai ter um problema pro resto da vida e vai deixar problema para o herdeiro.
Pois é, isso mesmo. A pessoal da Smart Leilões está perguntando, doutora Karine, você vive hoje de regularização de imóveis, os honorários são bons, isso é possível mesmo? O pessoal, principalmente o pessoal que está entrando agora nessa área, sempre fica com essa ansiedade. Vivo e assim, é impressionante. Quanto mais você resolve, mais aparece coisa para você resolver. Porque as pessoas te indicam. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que mora em Houston e ela foi me indicando para outros brasileiros que têm problema aqui. Então, o que Olha, acontece? esse é um nicho, hein? Brasileiros que moram no exterior. Super nicho e dá para resolver pelo e-notariado, é a apostila da AIA, tem tanto instrumento novo extrajudicial, né, doutora? Aí, então, assim, já começa, porque isso é uma questão de confiança, né? Porque a gente vai representar na Receita, vai representar em todos os ambientes. Então, assim, é extrema confiança. A gente pega o imposto de renda do falecido. Então, é um cargo, assim, quase que você vê a alma da pessoa ali, porque toda transação financeira a gente tem acesso. A pessoa te entrega. E aí, quando vem a parte, igual eu fui atender também, na verdade, alguns beneficiários do testamento, o último caso que eu peguei, mora fora também do Brasil. Todo mundo mora fora do Brasil. E eu falei, aí eles falaram assim, tem que mandar procuração? Todo mundo pergunta, tem que mandar procuração? E eles, assim, as partes não conversam entre si. Já vem um problema lá de trás. E, já, assim, parece que não é comum as partes não conversarem entre si. Aí os beneficiários não conversam entre si e perguntaram, tem que mandar procuração para você? Aí eu falei, não, não precisa não. Na hora eu vou precisar só de procuração de advogado, porque todo mundo, eu faço questão que cada um assine. Baixe o certificado no celular e assine, sabe? Tem uma cliente também em Brasília que ela fez o certificado de segunda-feira. Todo cliente meu todo que chega na minha mão, eu falo, vai no cartório fazer o certificado. Ela está Vai no falando, cartório. gente, só para pontuar, é o certificado do e-notariado. É um certificado gratuito que serve para você atuar, né, assinar qualquer ato notarial. Olha que sucesso. Então você procura um tabelião, você pode fazer presencial, você pode também fazer online. Online tem alguns outros requisitos, porque a gente vai precisar fazer o batimento facial, então pelo menos a carteira do Denatran tem que ter. Mas presencial, apresentando qualquer documento de identificação. Na realidade, eu aqui, sabe, doutora Karine, para evitar fraude, porque imagina, você fazer um certificado para a pessoa que não é ela mesma é uma tragédia, né? Então a gente sempre exige 2 documentos de identificação. Gente, senhores tabeliães que estão nos assistindo aí, senhores tabeliães, vamos exigir 2 documentos de identificação. Há pouco tempo atrás, teve um problema aqui em Belo Horizonte, aqui, não sei se foi Belo Horizonte ou Minas Gerais, não sei de onde que saiu, mas houve um furto de papel de segurança para fazer carteira de identidade. Então, tem muita carteira de identidade circulando aí que falsa. Então, pede 2 documentos de identificação, tá bem? Porque imagina, você faz um certificado digital falso para a pessoa, ela vai fazer um estrago na vida de todo mundo. É pior que procuração ainda. Então, tanto procuração quanto para certificado digital, a gente tem que ser muito exigente mesmo, tá bom? Beleza, volta para você. E o CPF, né? Pede o CPF de cara, já vai também cruzar os dados, né? Isso. E, então, assim, a pessoa chegou perto de mim gente, uma coisa puxa a outra. Você faz um serviço bem feito, outras pessoas vão te indicar. Então, a primeira coisa que eu posso falar, assim, é de alma para alma para as pessoas. Saibam o que vocês estão fazendo. Saibam. Estuda, procura, lê. Tenha consciência do melhor caminho, do caminho mais produtivo e eficiente. Porque a partir do momento que você tem consciência do caminho eficiente, produtivo, você vai gastar menos tempo e sua hora vai ficar maior. Então, assim, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. E, né, quanto menos você demora com o inventário, é bom para o tabelião, é bom para a justiça, que não está judicializando, é bom para a pessoa que está recebendo, é bom para tudo.
Evita o conflito também, evita o conflito, que é pacificação social. Eu acho que a função mais nobre é do advogado, gente. Essa função do advogado moderno, né? O advogado que está ligado a evitar lides, a trazer a paz social. Olha que lindo que isso é, né? Então, eu sou super fã da mediação, tô doida para vir para os cartórios. Aliás, gente, me ajuda aí. Por que não veio ainda mediação para os cartórios aqui em Minas? Tá faltando só a regulamentação. Vamos trazer esse negócio? Bom, o pessoal da Smart Leilões está perguntando como que você cobra os honorários, porque os advogados ficam nessa dúvida mesmo. Como que eu cobro? Como é que funciona? Porque a primeira vez é mais difícil, né, doutora? Como é que a doutora que já está há mais tempo nessa área, como é que a doutora cobra? É o seguinte, como eu já tive um caso, aconteceu um caso comigo, até de uma colega advogada, que estudou comigo na faculdade, ela é minha amiga até hoje, eu posso falar isso. O que aconteceu? A gente aprende apanhando, né? A gente tinha combinado uns honorários e no final, como consegui fazer acordo, ela foi diminuir os meus honorários, mesmo estando assim no contrato, ela foi diminuir os meus honorários porque tinha feito acordo, não tinha prosseguido o litígio. Depois disso, o que eu fiz? Quando é inventário, eu já coloco assim, eu coloco uma entrada no contrato e o resto tem que depositar para mim na data da escritura. Meus contratos eram assim, na data da escritura. Só que agora eu mudei, tá? Eu mudei. Agora eu coloquei assim, por quê? Por causa do ITCD, tem 15 dias que eu mudei meu contrato. Porque, olha só, o ITCD, gente, nem sempre é eficiente. Então, assim, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais é eficiente. Eles te dão mesmo? ITCD. Olha lá, que às vezes a gente acha tão demorado, mas se é eficiente, tá bom. Quer dizer que nos outros estados é pior. E é mesmo, eu tô com um caso parado já em outro estado, gente, um horror. Já tem anos e eu não consigo nem conversar lá, é muito difícil. Pode falar. É o Espírito Santo? Eu depois te conto, não vou te contar aqui não, para não sujar a barra do estado. Tá. É porque é o seguinte, gente, eu sou uma pessoa que, acho que já deu pra perceber, eu sou uma pessoa muito agitada. E eu quero o negócio para ontem. Então, assim, é o inventário, é a certidão, SENSEC, tudo meu tem que sair para ontem. Aí, o que aconteceu? Porque as partes têm pressa, eu tenho pressa, todo mundo tem pressa. E inventário parado é prejuízo para todo mundo. Inventário parado é ineficiência. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, eu achava que Minas era demorado, porque eu atuava mais em Minas, e quando eu precisava em outros estados, era rápido também. Quando eu precisei em São Paulo, foi coisa assim, de uma semana. Rio de Janeiro também foi rápido. Agora, Minas demora no máximo um mês. Quando dá problema, é no máximo um mês, entendeu? E aí, no máximo, Minas Gerais ainda é muito eficiente. E aí, menos quando tem empresa, porque quando tem empresa, cota de empresa, vai para tal da delegacia lá, e aí tá demorando anos. Mas continua aí, pode falar. Não, quando tem empresa, é só Jesus na causa, gente. E assim, você manda e-mail para Receita, não adianta. Você precisa resolver as coisas presencialmente. O pior é isso, que às vezes tá dando uma falhadinha, mas repete o que você falou. Então, ela falou que quando tem empresa, gente, às vezes precisa mesmo de a pessoa ir presencialmente. O problema aqui em Belo Horizonte é que não estão atendendo presencialmente. Mas uma hora sai. Tem demorado um ano, mais ou menos, aqui. Mas enfim, vai. O pessoal falando que em Brasília é super tranquilo. Ai, gente, passa aqui pra gente como é que vocês resolvem, porque aqui tá difícil demais. Pode ir. Brasília é bom. Aí é o seguinte, mas a questão de Minas, que eu acho, que é o seguinte, como acabou o atendimento presencial, aí não tá andando rápido. Porque quando começava assim, que eu passava mesmo assim de 20 dias, 15 dias, eu ia lá presencialmente, eles faziam na hora para mim. Aquele atendimento na Praça da Liberdade era uma beleza, entendeu? Agora, com o home office, não tá acontecendo isso. É agendamento, aí ficou ruim. Mas vamos lutar para melhorar isso. Então, volta nos honorários. Que você mudou no seu contrato? Eu mudei por causa do ITCD. Porque eu tô com o ITCD agarrado aqui no Espírito Santo. Entendeu? Hoje eu tô em Vitória.
Eu tô com o ITCD, inclusive eu vim para cá para resolver isso. Então, eu tô com o ITCD agarrado. E aí eu perguntei para tabelião por tabelião aqui, para imobiliária por imobiliária. Não, mentira, todas imobiliárias não. Perguntei a algumas imobiliárias se o ITCD aqui realmente é lento. E eles falaram sim. Tem gente que tem ITCD agarrado há mais de um ano. Gente, isso para mim, assim, não existe. Porque o Estado, ele quer recolher imposto. E o Estado é o quê? Ainda mais agora, ele quer recolher, 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 recolher. O contribuinte tem dinheiro para pagar à vista. Por que que não está acontecendo isso? Por quê? Pois é. Mas me explica, então o que que você mudou nos honorários? Você mudou porque demora. E aí, como é que você faz agora? Aí agora eu faço. Aí eu coloquei no meio do contrato. Aí eu coloquei 3 fases de pagamento. Coloquei por fase. Aí eu coloquei a primeira fase. Uma entrada antes de começar o serviço. Né? Primeiro que eu cobro a consulta, uma entrada. No dia que sai o ITCD, mais ou menos assim, depois de 2 meses, se for o caso de Espírito, se tiver alguma coisa em outro estado, que não seja Minas Gerais, Rio e São Paulo. E outra no dia da escritura. Eu faço assim agora. Gente, mas isso que ela falou é importante. Porque o ITCD, para quem mexe com inventário, outro dia eu até dei uma aula sobre isso, o aluno falou assim, nossa, vou ter que aprender muita matemática. Mas vai ter mesmo. Gente, quem mexe com regularização de imóveis, ITCD e ITBI, não tem jeito. Esses aí, né? Além do tal do ganho de capital que a doutora Karine está postando toda hora na rede social. Tem que entender de ganho de capital também. Os nossos mentorados aqui tiveram uma aula espetacular só sobre ganho de capital. Não foi, doutora Karine? Doutora Karine aproveitou, já postou um monte de coisa na rede social, explicando que isso faz toda a diferença para os senhores. Mas voltando aqui para o cálculo, né? É importante que os senhores advogados estejam preparados para acompanhar o cálculo do ITCD. Então, para levar lá a documentação, porque olha só, aqui em Minas tem 15% de desconto se você fizer o pagamento em até 90 dias e fizer a declaração também em até 90 dias, obviamente. E se passar de 180, já tem multa e juros. Aí no Espírito Santo, como é que funciona, doutora? Aqui não saiu ainda, mas você paga uma guia inicial quando da declaração, paga uma guia, uma DUA, e não é uma guia única, não. É uma para cada pessoa, uma para cada bem. Então, assim, é diferente. Você paga uma guia inicial para eles avaliarem. E assina. Não é igual Minas que não paga nada, não. Você já paga uma para avaliação. E depois espera Deus ajudar quando sai. Mas no caso, eu tô contando muito tô contando com Deus, mas estou indo lá despachar. Então, assim, é isso aí. Faça a sua parte, tem que fazer. Faça a sua parte, literalmente. Eu tô indo, fui lá semana passada, quer dizer, cheguei, no dia que eu cheguei, eu já fui lá, porque eu vim para isso, porque para mim é inadmissível. Gente, sério, eu tô muito incomodada com o ITCD do Espírito Santo. Então, eu fui lá semana passada, nossos servidores maravilhosos que me atenderam. Semana que vem eu vou de novo. E aí, assim que chegar mais documentos, assim, eu vou lá de novo, eu vou todo dia, eu vou toda semana, eu vou quantas vezes precisar até sair. Porque já tem 5 meses. Entendi. E essa Mas mas já apresentou a documentação toda, não tem nenhuma pendência. Isso é outra coisa importante, gente. Eu sempre falo isso com os nossos advogados que nos procuram aqui no cartório. Sendo possível, eu sei que às vezes não tem jeito de saber, porque a pessoa é desorganizada. Gente, você acredita, tem gente muito rica e muito desorganizada, não faz imposto de renda, não tem controle, os imóveis são só posse e a gente não tem nenhum lugar anotado quais são as posses. Aí que bagunça tudo mesmo, porque como é que você localiza esses bens, né? Então, tudo bem, mas na medida do possível, tenta trazer tudo de imediato, tá? Porque daí já tramita uma vez só o ITCD, senão a gente vai ter que ficar fazendo depois sobrepartilha. Dá para fazer? Dá. Pode fazer sobrepartilha. Inclusive, nós podemos fazer no extrajudicial sobrepartilhas
de inventários que foram solucionados judicialmente, ok? É possível, não tem problema. Mas, claro que isso vai demorar mais, vai ficar mais oneroso também, porque essa parte que passa muito prazo vai ter multa e juros. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, doutora Karine? Você faz uma reunião prévia com os herdeiros, como é que a doutora resolve isso? Faço. Inclusive, no caso que eu tive agora, um caso recente, uma colega... Ah, sabe uma coisa legal que está acontecendo? Que eu tô amando? Que depois que a gente começou essa mentoria, né? A gente, assim, é muito conhecimento, é o tempo todo. Enquanto eu tô indo pro CrossFit dia de domingo, a doutora Letícia tá mandando um artigo. Cada piscada que dá, ela tá produzindo um artigo. E eu tô o quê? Não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que produzir também. E aí, gente, é tanta informação, é tanta coisa. E é muitos dados, muita informação, muita novidade, porque a informatização, ela tá transpirando, ela tá assim, pegando a gente, ela tá engolindo a gente tem que acompanhar isso, todas as modificações, e é uma necessidade do Estado fazer isso, né? Desjudicializar, agilizar, trazer mais eficiência e informatizar. Ainda que alguns cartórios a gente vê que ainda não está informatizado, mas está indo, está empurrando. Gente, só para falar, a gente que está nas associações, eu estou em todas as associações, né? A gente sempre tenta fazer isso, dar cursos, dar treinamentos, para que todo mundo saiba das novidades, fora os grupos, né? Igual a gente tem o nosso grupo da mentoria, todo dia tem lá novidade. Saiu isso, a gente coloca lá. Ah, agora. Então, as novidades do STJ, eu adoro falar do STJ, porque é o que fixa a legislação em âmbito nacional, a legislação federal, né? Agora está tendo uma discussão super interessante sobre a questão dos 70 anos de idade. Vocês viram isso? Se vai ou não vai ser mais separação obrigatória para o casamento com 70 anos de idade. Então, o STJ está analisando isso agora, tá? Calma que, por enquanto, continua a mesma coisa. Não mudou nada não, viu, gente? Calma. Mas está sendo objeto de julgamento. Então, olha só como as coisas mudam tão rápido. Até um advogado me ligou outro dia, o doutor Valcir, que é nosso amigo, falou assim, Letícia, eu não consigo terminar meu livro. Toda hora que eu estou para terminar o livro, muda uma coisa. Então, mudou com o 14382, mudou com o provimento 134, e aí mudou a jurisprudência. Então, vem mudando muito. Por isso que é importante vocês estarem aqui com a gente, né? E o pessoal que tem condição, que pode, que tem interesse de entrar na nossa mentoria, vamos entrar, porque é muita novidade, é muito campo de atuação, né? Fala, doutora Karine, mais um pouco. Que outro caso legal que a senhora vai querer trazer para a gente? Eu só queria agradecer aqui, agradecer as pessoas aqui em Vitória, no Espírito Santo, que estão colaborando comigo, assim, nessa questão do ITCD. Quero agradecer os tabeliães, a doutora Marla, quero agradecer também os servidores, tá? Os servidores estaduais da Secretaria da Fazenda, que sempre me atendem com muita educação, com tudo. Eles sabem dessa morosidade, sabe? E eles me ajudam. Eles me ajudam e colaboram. Eu queria mandar um beijo, um abraço para todos eles, que eles me seguem aqui, eles vão ver isso. E tá certo, é isso aí. É porque o sistema realmente é um sistema que precisa melhorar, né? Mas aqui, uma coisa super interessante que está acontecendo é o seguinte, colegas advogados me chamando para poder conferir inventários, conferir e assessorar. Então, assim, eu estou sendo chamado alguns escritórios estão me chamando para poder conferir, entendeu? Poder fazer, poder ensinar, poder fiscalizar mesmo o inventário. Então, o que aconteceu? Sempre acontece e um escritório me chamou e eu peguei, os herdeiros não conversam entre si, então a viúva não conversa com os herdeiros e nem os irmãos conversam entre si. E aí, eu fui chamada pela viúva, o escritório me chamou para representar a viúva, né, que é um caso bem complexo, deixou muitos imóveis, e ela é meia, e os filhos brigam, etc. E ninguém conversa entre si. Ninguém conversa. Aí eu fui e falei assim com a viúva, você tem o telefone dessas pessoas para eu poder conversar? Aí ela falou assim, tenho, mas eu já vou te avisando que esse inventário vai dar muito trabalho, vai ser difícil. O pessoal do escritório falou comigo, Karine, vai ser difícil.
vai ser difícil, vai ser judicial. Eles falaram comigo, vai ser pesado. Eu falei, não, eu quero o telefone de todo mundo, eu quero conversar com um por um. Aí eu peguei o telefone de todo mundo, quer dizer, ela tinha um telefone de um só, que ela falou que era a pessoa mais esclarecida lá da família, mais normal. Aí eu, através dessa pessoa, eu peguei o telefone dos demais e liguei um por um, sabe? E consegui dialogar com todo mundo. Resumindo, eu sou advogado de todo mundo. Olha Não só que ótimo. precisou. Não precisou ir para o judicial, né? Só para contar para vocês, também tive um caso desses que vieram nos procurar, era até uma família de juízes, né? E também tinha esse problema na família. Então, a meeira chegou e falou assim, ô, doutora Letícia, eu acho que não vai ter jeito, porque essa minha filha é muito difícil, ela não vai aceitar essa partilha do jeito que a gente está propondo aqui, porque a gente, claro, sempre evita o condomínio. Ela não vai Não. aceitar, não vai ter jeito. Gente, o que aconteceu? O advogado, né, junto comigo, nós chamamos para uma conversa, veio a filha aqui, aceitou, não foi uma tranquilidade, deu para fazer no extrajudicial com tranquilidade. Então, as pessoas, elas cientes das vantagens do extrajudicial, cientes de que isso vai levar que o patrimônio fique liberado mais rápido. Todo mundo quer isso, gente. O que você quer? Você quer ficar brigando lá com sua mãe, que você tem uma rixa com sua mãe? Não, ninguém quer isso. Você quer resolver logo e ficar livre, não é não? É isso que o pessoal quer. Então, a gente tem conseguido que as pessoas passem por cima daquelas pequenas rixas, daqueles pequenos problemas, para resolver no extrajudicial. E, às vezes, a gente até colabora para uma reaproximação. Então, olha que nobre Isso. essa função, né? Essa função é super nobre. E como a doutora Karine falou, nós tabeliães, o princípio do notariado latino é esse, em que a gente atua com neutralidade. Eu não vou proteger uma parte em benefício da outra, uma parte mais do que a outra, né? Sempre o tratamento é igualitário. Todo mundo tem direito a saber os seus saber os seus direitos, é isso mesmo, é o direito a saber os seus direitos. Eu tenho que esclarecer, olha, é assim. Você gostaria, tem esse bem aqui, mas está tendo uma avaliação um pouco a mais, vai ter uma pequena sessão, tudo bem? A gente conversa, não é isso, doutora Karine? Vale a pena? Vale, exatamente. E aí, gente, o mais interessante que é o seguinte, um irmão não conversa com o outro, e dentre todos os imóveis, tem um imóvel que um dos irmãos mora nele. E aí eu conversei com os demais. Gente, vamos tentar fazer uma partilha que a cotaparte dessa pessoa seja esse imóvel, né? Vamos fazer tudo direitinho aqui, porque também no meio desse inventário tem testamento, sabe? E aí, inventário com testamento, pontua aí, doutora. A doutora teve que entrar no judicial, teve que abrir o testamento, tudo ok? Porque tá podendo trazer para a gente, tá? Para o extrajudicial. Mas tem essa primeira fase que sempre será judicial. E aí, a doutora costuma cobrar um pouco mais caro? Como é que funciona? Porque tem esse serviço a mais, né? Tem esse trabalho a mais. Aí você pode colocar, aí depende, né, da complexidade que vai ser o caso. Se for um caso muito complexo, que você vai ter que mediar muito, que vai demandar muito do seu trabalho, muitas horas, aí coloca uns 4% a mais, uma coisa assim, uns 2 a 4%. Mas a grande questão é que, por exemplo, nesse testamento, tinha uma beneficiária menor de idade. Então, o que acontece? Eu até tirei essa dúvida com você, né, com a doutora Letícia, e quando bate em Minas, quando bate no que a gente pede autorização, por ter uma pessoa menor, geralmente não autoriza, né? Isso. Mas esse vai ser, gente, esse eu vou conseguir, eu vou trazer aqui para vocês. Porque, olha só, eu pedi a emancipação da menor. Isso está previsto na resolução 35 do CNJ. A menor, então, entre 16 e 18, você pode pedir emancipação para trazer para o extra. Olha que sucesso. Pode falar, doutora. Sucesso total. Aí já entrou, aí para não perder tempo, já fiz a declaração lá no SENSEC, já saiu o testamento, porque às vezes não sai, né? Aí já saiu lá que consta.
E tô aguardando agora só a emancipação. Os pais fazerem, a mãe já fez a assinatura digital, tô esperando o pai fazer e a menor fazer. E a gente emancipar e pedir autorização, porque eu tenho certeza que nós vamos, assim, tenho convicção que é o melhor caminho para ir para o extra. Abre o Posso só testamento. comentar? Posso só comentar isso aqui? Olha só, gente. Doutora Karine falou um monte de coisa importante. Primeira coisa importante: chegou para os doutores um inventário, toma essa providência que a doutora Karine tomou. Ela entrou em contato com a Sensec, né? Tudo feito eletronicamente, junta a certidão de óbito e a cópia da identidade do falecido, e vai sair se tem ou se não tem testamento, tá bem? Aí saiu. Tem testamento? No caso dela, tinha. A partilha já tem que refletir esse testamento, gente. Porque não adianta você correr para preencher o ITCD sem verificar se tem testamento. Aí depois tem testamento, é que tragédia. Já perdeu um tempão preenchendo o ITCD de forma incorreta. Segunda questão que a doutora Karine trouxe, super importante: inventário com menor. Pode fazer? Pelo CPC não pode, né? Não pode fazer inventário com menor, teria que ser judicial, não seria no extra. Mas já está sendo avançando nisso. Por exemplo, nesse caso dela, ela falou que era um testamento, é legatário ou é herdeiro? É um legado ou é uma herança que a pessoa recebeu? Um legado. Um legado? Então, olha só, se é legado, qual que é o risco de fazer o inventário no extra? Porque é só deixar aquele bem específico para a pessoa, tá? Então, legado é um bem específico. Herança é um percentual do patrimônio, tá bem, pessoal? Então, no testamento foi beneficiado com o legado. E aí? E aí, não tem muito erro, é só na partilha a gente observar isso. Por isso é que a gente está conseguindo, né, provando para o juiz que nunca vai ter risco para o menor, não vai ter problema de trazer a partilha para o extrajudicial. Mas aí, como tem essa limitação na lei, só realmente com uma autorização judicial. Mas no caso dela, exceção no caso dela. A menor tem mais de 16. Então, tem uma previsão expressa lá na resolução 35 do CNJ, no sentido de que é possível, sim, emancipar esse menor para trazer o inventário para o extra, e nem precisa de ordem judicial, né, doutora? Exato. E aí faz isso, essa emancipação. Gente, e essa menor é um sucesso, porque ela já faz faculdade, ela trabalha, ela tem 17 anos. Então, assim, batata. E aí é isso, é trazer a solução. Por isso que a gente tem que estudar, ter conhecimento, atualizar, para poder trazer a solução mais eficiente, mais produtiva para a nossa hora, né? Para a nossa hora e para o cliente. Porque todo mundo quer andar rápido. É isso Todo mundo aí. tem pressa. Todo mundo tem pressa. Então, se você fosse dar uma dica agora para quem está nos assistindo, nunca mexeu com direito imobiliário, está achando difícil, está achando complicado, o que a doutora acha? Qual a dica que a doutora gostaria de dar para o pessoal? Dica número 1, estudar. Estudar. Estudar e conhecer a lei. E pega esse curso da Letícia, esse de regularização, gente. Ele é tudo, ele traz muita novidade, entendeu? Ele está o tempo todo atualizando. É o tempo todo trazendo a novidade de julgado, essas resoluções, as recomendações, que são recomendações, mas não tá ali, né? Como é que fala? Não é lei tá, ainda, né? não é lei. Os enunciados, as recomendações, são os debates que nós fazemos dentro da carreira ou com pessoas que também são ligadas à regularização de imóveis ou ao direito notarial e registral, para viabilizar. Então, a ideia é sempre viabilizar novos serviços. Por isso que é bom todo mundo estudar os enunciados, né, doutora Karine? Exatamente. E os enunciados são super importantes, gente. Porque, por mais que não esteja ali na lei, eles estão aí para virar o costume e vai virar lei. A gente tem que usar, a gente tem que meter a cara na frente, gente. A gente tem que abrir esse caminho aí, porque vai facilitar a vida de todo mundo. É uma recomendação. Desjudicializa. Tá ali, ó, eficiência. Entendeu? É isso aí. Mas, doutora, me conta, parece que teve um caso desse que a doutora, a pessoa estava, não sei se é um registrador, estava meio resistente, mas a doutora levou o enunciado. A doutora me contou esse caso. Conta aqui pro pessoal. Gente, aí
O que aconteceu? A pessoa faleceu, isso é recentíssimo, a pessoa faleceu e não deixou só o recibo, tinha um recibo de quitação e tinha também o contrato de promessa de compra e venda. E, gente, são 3 contratos de compra e venda que essa pessoa fez, que faleceu. Tinha o contrato da procuração dela para a mãe fazer as compras dos apartamentos. Depois para ela e a esposa. Então, assim, pensa comigo. São 3. Então, pegamos o último, aí a construtora, aí eu tive que negociar com a construtora, aí aceitou o último, fez o responsável que assina pela construtora não tinha o certificado do e-notariado. Aí, o que eu falei com ele? Vamos fazer o seu certificado do e-notariado, porque o senhor vai precisar muito, né? O senhor é dono de construtora, responsável jurídico. Esse é o primeiro que o senhor vai assinar comigo, mas daqui para frente a tendência é essa. Aí um senhorzinho, aí ele foi, fez, aí deu problema, não conseguiu assinar, depois conseguiu assinar. Então, assim, gente, eu acho... Sabe uma coisa que eu penso? Todo mundo que tem CPF tinha que ter um certificado do e-notariado. Penso isso. Mas eu acho que a tendência vai ser essa, né? Porque, além de tudo, é um certificado gratuito, gente. Então, está disponível para qualquer pessoa. E lembrando, agora, lembra disso. Isso aí, gente, não dá para fazer fraude. Eu acho que o e-notariado é excelente até para nos ajudar a controlar as coisas. Por quê? Porque fica tudo gravado, né? Outro dia mesmo queriam fazer uma procuração. Uma pessoa bem idosa, né? E aí a gente foi verificar a pessoa, aí eles falaram, não, ela tá lúcida. Quando eu fui ver, né, porque o e-notariado é tudo assinado após a videoconferência. Na videoconferência, tadinho do velhinho, não falava nada com nada. Falei assim, meu filho, tem condição. Tá provado aqui que não tem condição. Aliás, gente, eu sempre falo essa dica. Isso é outra dica da Letícia, dica de ouro. Se o seu idoso tá ficando já né, com mais dificuldade de assinar, se o seu idoso está ficando né, faz um planejamento já com ele. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas tem esse campo de atuação. Isso vai facilitar para todo mundo. O que é? Faz um planejamento sucessório bonitinho, procura um advogado, né? Porque depois fica deixando para a hora que a pessoa está já em condições muito difíceis. Aí o caminho vai ser só a interdição mesmo, não é, doutora Karine? Isso mesmo, gente. Vamos agilizar. Infelizmente, as pessoas não conversam sobre herança, sobre os bens, mas tem que conversar. Tem que conversar para poder evitar conflito, até para ela e para os outros. E para não deixar dinheiro para o Estado, né? Porque se fizer doação, né, antes, tem um desconto, não vai ficar para o Estado, assim, porque paga-se um valor alto pelo imposto de inventário, né? Eu gosto de contar o caso de uma advogada que nos procura aqui de tempos em tempos. Ela usa a legislação aqui de Minas de um jeito ótimo. O que ela faz? De 3 em 3 anos, a cada 3 anos você pode fazer uma doação para os filhos, sabe? E tem desconto 50% se for abaixo de 400 e poucos mil. A cada 3 anos ela vem cá e recebe uma doação dos pais de mais ou menos 400 mil. Você acredita? Ela é muito esperta. E ela é a única filha. Então, na verdade, não tem nada de irregular, é tudo certinho, tudo perfeito. É só um planejamento que ela já está fazendo. Os pais vão doando para ela aos pouquinhos e vai tendo desconto de TCD, porque a legislação aqui de Minas permite. Então, tem que estudar a legislação, tem que fazer o planejamento sucessório, tem que fazer o planejamento tributário, não é isso, doutora? Exatamente. Olha só o tanto que ela está economizando fazendo isso, planejando, fazendo esse planejamento antes. Olha só o dinheirão que ela está economizando. Porque, gente, 50%... É muita coisa, 50%, né? Nossa! Pois é. A doutora está perguntando aqui, Zurade Anselmo, está perguntando onde que faz essa assinatura. Gente, o e-notariado é feito pelos tabeliães de notas. Você pode procurar qualquer tabelionato que esteja, porque não é obrigatório ainda, você sabe? Você acredita que tem cartório aqui em Belo Horizonte que ainda não está no e-notariado? Custa-me a crer. Mas, enfim, entra no site do e-notariado, tá?
olha lá na internet. Lá tem a relação dos cartórios cadastrados. Aí você pode procurar um desses cartórios cadastrados para pedir para emitir o seu certificado digital. Tá bem? Aí você vai ter esse certificado que é gratuito. Lembra de levar 2 documentos de identificação para não ter dúvida, né? Ou então, se você tem dificuldade de ir até um cartório, é possível, se você tiver o carteira de habilitação para fazer o batimento facial, é possível você fazer online, né? Eu já fiz até diversas vezes, sabe, doutora Karine? Porque a doutora Karine tem clientes em Houston. Pois é. Eu também tenho algumas pessoas que nos procuram que estão fora do país, mas mudaram, né? Infelizmente, a gente está perdendo muita gente para o Canadá, para a Inglaterra, né? O brasileiro não tem muito medo, não. Vai que vai mesmo. Então, eu tenho feito muito certificado digital online quando a pessoa já tem a carteira do Denatran, né? Que daí faz com segurança jurídica. E se a pessoa... E assim, gente, presta atenção. Leva o smartphone, leva o CPF e a identidade. Se você não tem carteira de motorista, leva CPF e identidade, tá? Isso. Porque vai precisar. Exatamente. E depois que você fizer assinatura digital, não vai deletar o aplicativo, não, que vai dar probleminha. Tem isso mesmo. É porque o e-notariado, gente, o token é o próprio celular. Então, a gente baixa o arquivo no próprio celular. E com isso, você pode assinar qualquer documento que vá para a prática de atos em qualquer cartório, tá bem? Lembrando, só que aí quando vocês tiverem que entender um pouco mais de e-notariado, dá uma lida no artigo nosso, chama a territorialidade e o ato eletrônico. Eu escrevi junto com o Dr. Paulo Hermano e a gente trata dessa questão da territorialidade, porque para o tabelião, para a escolha do tabelião, tem alguns limites, tá? Para usar o e-notariado. Para o advogado, não. Então, é isso que a doutora Karine falou. Ela está lá em Vitória, mas hoje ela precisa assinar um divórcio aqui em Belo Horizonte, né? Ela pode assinar lá de Vitória. Olha que sucesso, né? Senhores advogados, não sei porque tem pouco advogado ainda nos procurando para poder assinar eletronicamente. Eu acho que todos deviam querer, né? Porque não é uma coisa maravilhosa, doutora? Incrível. E eu posso falar uma coisa? De Sim, todo o claro. meu meio, eu sou a única pessoa que usa o certificado, a assinatura eletrônica, o e-notariado. Eu não conheço ninguém que usa. Gente, olha só, então, os senhores estão perdendo tempo e dinheiro, porque o tempo é dinheiro. Vamos utilizar, é fácil, é de graça, e o senhor ganha esse alcance nacional, né? Então, muito fácil de fazer. Aliás, já que eu estou falando de novo de divórcio, vamos falar do divórcio. O divórcio, principalmente aqui em Minas, vale a pena demais, viu, gente? Por quê? Porque aqui, até para planejamento também tributário, né, doutora? Então, por que vale a pena aqui em Minas fazer o divórcio no extrajudicial? Porque aqui a cobrança é feita pelo excedente de partilha. Então, se você procura um bom advogado, né? O advogado faz lá o cálculo junto com as partes. Para ter o mínimo de diferença de partilha, o valor, mesmo que tenha um patrimônio milionário, eu tenho 200 imóveis, né? Eu sou milionária. Mas você vai pagar quanto no cartório? Vai pagar no cartório o valor do divórcio, que é mais ou menos uns R$600, e só sobre a diferença de partilha. Então, se a diferença de partilha deu 5 mil, vai pagar sobre 5 mil reais a diferença, entendeu? Vai o valor só de 5 mil. Quer dizer, vai dar um trabalhão para o tabelião, mas faz parte. A gente está preparado para isso. Vai fazer. O que vai fazer? Tá na lei. Vale a pena. E os advogados que estão antenados já estão nos procurando, sabe, doutora Karine? Porque vale a pena demais. Mas para terminar, doutora, porque já está quase 8 horas, bom, então a dica que a doutora dá é estudar, não é isso? É estudar. E agora a gente tem um evento Regularize dia 26, 27, 28. Quem ainda não se cadastrou, tem o link na bio. A doutora Karine é nossa mentorada da primeira turma, não é, Karine? Quer falar com a gente um pouquinho sobre isso? Gente, aqui deixa eu só responder uma pergunta aqui da Smart Leilões. Pergunta, claro, pode falar. Um beijo para Smart Leilões. Deixa eu te falar, é o seguinte, dá para trabalhar com consultoria? Gente, o que eu mais faço é inventário e consultoria. Olha só, daqui a pouco, 9 horas, eu vou atender uma cliente
que quer saber sobre regime de bens. Porque regime de bens parece que é uma coisa banal, mas regime de bens, gente, ele influencia até, eu vou falar que até após a morte, porque vai influenciar até o que os herdeiros vão receber. Então você tem que conhecer mesmo. Todo ser humano que vai casar tem que saber regime de bens. Então ela está me pagando uma consultoria para eu explicar regime por regime para ela. Ai, gente. E aí você aproveita e esclarece a tragédia da comunhão universal. Pra que o povo ainda casa nesse regime? Para mim tinha que ser extirpado esse regime. Tudo bem, você já começou a pagar um imóvel financiado. É o que acontece normalmente, né? Já comecei a pagar o imóvel financiado, então vamos casar na comunhão universal. Não, gente. Casa no regime híbrido. Coloca esse imóvel que você já começou a pagar, né, comum, mas casa na comunhão parcial. Tragédia essa comunhão universal. Eu tenho horror quando me chega lá e fala assim, casei na comunhão universal. Ai, que Nossa, tristeza. dá uma dor no coração, gente, sério. Não, a quantidade de problema, nossa. Eu tenho um cliente que gente, eu fiquei com um aperto no coração. Ele me chamou para ser assessora dele, entendeu? Para fazer assessora, porque ele, na verdade, o divórcio dele tinha uma advogada já e ele pediu para eu assessorar ele. Ele casou, pessoa da minha idade, gente, pessoa com 35 anos de idade que casou com comunhão universal. E só ele trabalhou. Então, assim, teve que dividir meio a meio. Teve que dividir meio a meio. Gente, aquilo me deu um aperto no coração, sério mesmo. Quem hoje em dia casa com comunhão universal? Pois é, mas olha, eu até não acho muito ruim quando é só dinheiro adquirido do trabalho, porque isso aí na comunhão parcial também comunica. Mas herança, aquela casinha que era de vovó, que você tem um xodó com a casinha de vovó, aí você herda a casinha de vovó, e a casinha de vovó é metade do seu ex. Agora, pode um negócio desse? Ah, nem, gente, pensa bem. Aí eu sempre que chega para mim lá no cartório, eu falo assim, porque infelizmente pouca gente vem nos procurar quando do casamento, né? Já chega lá e fala assim, eu quero a comunhão universal. A gente até eu tenho orientação. O senhor entende os reflexos? O senhor tem certeza? A gente sempre orienta bonitinho. Os senhores tabeliães, é nossa função orientar. E os senhores advogados, o ideal é que todo mundo que fosse casar marcasse uma consultoria com o advogado para entender direito regime de bens. É coisa séria, gente. Não é brincadeira. Faz toda a diferença em você terminar bem um relacionamento, até lá na frente, se vier a terminar, né? Tomara que não termine. Mas é igual a doutora falou. Pode não terminar, vocês não separarem, mas sempre vai ter, se você não terminou, é porque você vai ficar junto até o final da vida e vai ter o inventário, né? Então, até para esse tipo de planejamento, vale a pena discutir, não é? É uma consultinha que a pessoa paga para ter o conhecimento né, dos bens, dos regimes de bens que vão influenciar até o resto da vida. Então é uma coisa muito séria que as pessoas não falam sobre isso. E teria um tema, a gente tem um tema para uma live, Letícia. A gente precisa falar do condomínio. O condomínio é a mãe de todos os males. Porque eu tenho um caso que a pessoa fez doação, uma pessoa milionária, fez uma doação para os filhos e para os cônjuges. Eu tenho esse caso, a gente precisa falar sobre isso. Olha só. Olha só, doar para cônjuge de filho, isso é só coisa de antigamente, né? Eu sei que antigamente o pessoal achava assim, não, como casamento é para sempre, eu vou doar para o cônjuge do meu filho e vai ser ótimo e tudo mais. Só que, infelizmente, as relações não têm durado para sempre mais, né? Então, tem que contar com isso. Sempre falo isso também quando tem doação aqui no cartório, doutora. Coisa de 2015, tá? Nossa Senhora. Tá vendo? Então tá. Então vamos fazer os nossos agradecimentos, que a gente já tem que ir pro cartório. Hoje tem casamento lá, 9 horas. Daqui a pouco eu tô chegando lá. Mas vamos lá. Queria agradecer muito a doutora Karine Machado. A doutora Karine Machado tá sempre com a gente. E quem não segue a doutora Karine, vale a pena seguir. Ela tá sempre repostando ou então trazendo as novidades que a gente debate lá nos nossos cursos. Então é ótimo. Tô vendo que ela tá falando muito de ganho de capital. E eu sei de poucos advogados que falam isso com seus clientes. Vale a pena muito falar de ganho de capital, né? E inventários, e divórcios, e regime de bens, e outras tragédias da vida também. É isso, doutora. Eu queria agradecer a doutora Letícia, que para mim é a pessoa mais influente no Brasil na desjudicialização. Eu tenho 4 anos todos os dias.
E não é de hoje, não. Desde que eu tenho 23 anos de idade, desde que eu me formei, que eu vejo a doutora Letícia falando. Uma inspiração pra gente. Inspiração. Obrigada, obrigada. E ó, tem uma última pergunta de hoje, a doutora Marisete. Doutora Marisete, a doutora pode sim tirar o inventário do judicial e trazer para o extra, mas antes de desistir, pega o processo e leva no tabelião, porque a gente tem que analisar se é viável finalizar no extra. Tem que ver se não tem herdeiro incapaz, tem que ver se não tem testamento, porque se tiver, tem que pedir autorização para fazer aqui no extra, tá bem? Então não desiste antes de procurar o seu tabelião, não. Procura o seu tabelião, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Vamos que vamos trabalhar. Um ótimo dia para todos. Obrigada, doutora Karine. Até a próxima. Agradeço. Até mais. Tchauzinho.